Reserva de emergência. Quantas e quantas vezes você já não ouviu falar sobre isso, mas por algum motivo você não conseguiu montar a sua, por alguma questão ou de falta de informação, a coisa não aconteceu e você não conseguiu formar a tua reserva de emergência. Mas eu posso te garantir que a partir do momento que você consegue criar sua reserva de emergência, isso te dá poder e eu vou te explicar isso mais à frente, o porquê disso. E aí, algumas coisas que eu queria falar com você a respeito disso hoje. Primeiro é que reserva de emergência, ela está muito mais ligada com o seu sono, ou seja, você dormir em paz, do que de fato com rendimento, com a parte de investimentos e assim por diante. E aí, dois pontos que eu quero dividir aqui contigo hoje a respeito disso. Primeiro é quanto guardar na reserva de emergência. E o segundo ponto é onde que você vai colocar essa sua reserva. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina, mas tem alguns detalhes que faz sentido você entender, que faz toda a diferença no final das contas. E aí eu queria te pedir, abre a tua calculadora aí, que você vai fazer isso comigo ao vivo e a cores aqui, tá? Eu vou calcular contigo o quanto você precisa ter na sua reserva de emergência e alguns detalhes importantes que muitos acabam não explicando, que quando a gente fala em onde guardar, isso aqui é o que deveria ser por último, e não o primeiro passo. O primeiro passo tem outras coisas aqui que a gente precisa falar a respeito disso antes. Então, só para lembrar, eu já estou há mais de 2 décadas aí nesse mercado. Eu sentei ali na cadeira de proteção. Quando a gente fala de proteção, entende como seguro, a parte de previdência, todo um planejamento financeiro. E eu acabei enxergando e vendo muito esse impacto desses imprevistos. Quando uma família não tem uma reserva de emergência, o que acontece, coisas nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar aqui contigo é a ideia que, assim, guardar dinheiro, né, é só para quem ganha muito, para quem já realmente está super tranquilo, e o cálculo da reserva, ela pode ter certeza que ela não depende do seu salário, mas sim está muito mais ligado com o teu custo de vida. Então, eu já vi aqui pessoas com R$ 2.000 conseguindo montar sua reserva de emergência e também já vi pessoas com R$ 20.000 conseguindo também fazer a sua reserva de emergência. Mas nos dois casos não estava ligado ao quanto a pessoa ganhava, mas sim o quanto ela tinha de despesa e como que ela organizava isso. Eu já falei em vídeos anteriores aqui a respeito disso, eu já dei para você o código em relação a esse ponto, eu vou deixar aqui no link qual foi o vídeo que eu falei sobre isso, e agora eu gostaria de evoluir contigo no primeiro passo que eu falei, que é o quanto guardar, né? Qual que seria, vamos chamar aí, esse número de tranquilidade. E antes de que você me pergunte, mas qual é o número? Para que é esse número, né? Por que você tem que guardar um recurso para reserva de emergência? Coisas podem acontecer, você pode perder o teu emprego, você pode ter um roubo do seu celular, você pode ter uma doença, precisar gastar com remédio mais do que previsto, e assim por diante. Ou seja, imprevistos acontecem com todo mundo e é por isso que a gente tem que ter um dinheiro para reserva de emergência. Muitos acham que reserva de emergência é só quando a pessoa perde o emprego, mas não. A pessoa precisa para outros imprevistos que acontecem na vida dela. E quando você tem uma situação muito ajustada no seu orçamento e você não tem essa reserva, você é obrigado a pedir dinheiro emprestado, fazer um empréstimo, e aí você acaba pagando juros, e aí começa a entrar naquela bola de neve, que é o que ninguém quer chegar, ninguém quer realmente ter esse problema na vida. Então é por isso que você precisa de fato ter a sua reserva de emergência. Bom, e o primeiro ponto que eu falei para você, muitos acham que a reserva de emergência ela tem que ser calculada em cima da sua receita, de quanto você ganha hoje. E na verdade não. Você tem que calcular a sua reserva, o primeiro ponto que você tem que olhar é o quanto você tem de contas fixas. O que são as contas fixas? Que são aquelas contas que entram todo mês. Então a gente está falando aqui da moradia, da conta da casa, está falando do mercado, está falando do transporte, está falando da escola, está falando do plano de saúde e assim por diante. Ou seja, você tem que, o primeiro passo, olhar para quais são essas despesas fixas. Primeiro passo. O segundo tá bom, quantos meses agora eu tenho que reservar dessa minha despesa mensal para eu ter uma certa tranquilidade? Aqui entram 2 pontos importantes que eu gostaria de trabalhar com vocês. A primeira parte em relação ao tempo, a gente pode colocar numa média algo em torno de 6 meses. Ou seja, você tem ali, supondo, uma despesa, né, de custo fixo, vamos colocar aqui um exemplo de R$ 2.000. Então se eu estou falando que eu tenho R$ 2.000 de despesa fixa,
Então, automaticamente, eu estou falando que eu vou precisar, no caso, 2.000 vezes 6, ou seja, eu preciso de 12 mil reais da minha reserva de emergência. Agora, tem uma outra pergunta que sempre me fazem, Nélio. Eu sou assalariado, eu trabalho numa empresa privada, eu tenho, obviamente, um risco de ser demitido, de perder o meu emprego. Agora, tem outros que chegam para mim e falam, Nélio, eu trabalho como servidor público, então eu tenho mais estabilidade, então eu não preciso da minha reserva de emergência? Não, você precisa também. Lembra que eu comentei contigo que reserva de emergência, ela não está ligada só à questão de você perder o teu emprego, perder a tua renda. Mas em relação a coisas que podem acontecer, emergências que podem acontecer durante esse percurso. Você pode perder ser roubado, você quebrou a tua geladeira, você teve um problema de saúde, vai ter que gastar muito com remédio e assim por diante. Então, pense nisso. Quando a gente olha para a reserva de emergência, a gente não está falando apenas de qual é a sua renda, mas sim dos riscos que podem acontecer durante essa jornada. Então você pode ser um assalariado de uma iniciativa privada, você pode ser um servidor público, você pode ser um autônomo, um empresário, e aí automaticamente você tem os riscos de acontecer um problema na sua renda. Mas as suas despesas, o risco de acontecer alguma emergência, ele também acontece com todo mundo. Ficou claro? Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui como uma média, algo em torno de 6 meses. Nélio, eu posso fazer uma reserva de emergência de 12 meses? Pode e deve. Isso é super saudável e vai te dar mais tranquilidade ainda. Mas vamos considerar aqui algo em torno de 6 meses do teu custo de vida, vamos falar aqui em relação às despesas fixas. Ficou bem claro isso, né? O segundo ponto, e que eu acho que a gente precisa olhar, é quando a gente olha para essa parte das despesas fixas, já avalie também o que seriam coisas que se em algum momento de alguma emergência, você pode sim pensar numa linha de ou fazer uma redução dessa sua despesa fixa, ou numa linha de um corte dessa despesa, mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo que eu vou dividir isso com vocês. Agora, quando vocês olham para isso, olha, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava atendendo um cliente, e ele era um cliente que ele tinha uma boa condição financeira, e quando a gente começou a fazer um trabalho de reestruturar a situação dele, nós identificamos um problema logo de cara, que ele tinha muito patrimônio, mas esse patrimônio ele estava muito mais ligado aos seus carros, às suas casas, e quando a gente foi avaliar, ele não tinha um patrimônio líquido, com liquidez, e aconteceu um problema. Ele teve um problema com um dos seus filhos, que teve um problema grave de saúde, e naquele momento ele teve que gastar muito dinheiro com remédio, essa criança ela foi internada e o plano de saúde que ele tinha na época não cobria aquele procedimento, e aí automaticamente ele teve que colocar um cheque calção, pagar exatamente o valor ali das despesas, só que ele não tinha aquele dinheiro líquido, porque estava tudo imobilizado. Então veja, essa questão de reserva de emergência não acontece só com quem está ali com o seu orçamento apertado, mas essa pessoa, ela tinha um bom patrimônio, só que ele não tinha nada líquido de investimento, e é esse o segundo ponto que eu queria dividir aqui contigo. Qual é o lado onde você vai guardar esse dinheiro? E aí aqui é um ponto que você precisa começar a entender. Primeiro ponto, você deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência numa conta corrente, isso aqui é um grande problema, porque além de tudo, eu já te expliquei no vídeo anterior, você tem que pegar esse recurso e deixar num lugar longe das suas vistas. É algo que você não tem que ver todo dia. Então, primeira coisa que você tem que pensar é: o meu dinheiro da minha reserva de emergência, ele não tem que estar misturado com a minha conta corrente. Ele tem que estar num outro lugar onde eu não enxergue isso, onde eu não veja isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se você deixa esse dinheiro na sua conta corrente, automaticamente ele não está rendendo nada, e aí no longo prazo esse dinheiro vai perdendo para a inflação e você está perdendo dinheiro com isso. Então são dois pontos quando a gente olha em não deixar o dinheiro na conta corrente. O primeiro é que você não tem que ficar olhando para ele todo momento, porque você acaba se sentindo, às vezes, tentado em gastar aquele dinheiro. E o segundo ponto é que você está perdendo para a inflação. Você precisa deixar esse dinheiro investido em algum lugar. E aí é o segundo ponto. A maioria dos brasileiros pensa, vou deixar meu dinheiro na poupança. Aqui a gente tem um segundo risco e um segundo problema. Por quê? Quando você deixa o dinheiro na poupança, por mais que é uma aplicação segura, o objetivo não é a questão do rendimento quando a gente pensa numa reserva de emergência, mas tem um ponto importante. Você sabia que a poupança, você só tem um rendimento uma única vez no mês? Então é só no aniversário daquela poupança que cai o seu rendimento. E esse é um problema. Se você precisa do dinheiro na metade do mês, ou antes do aniversário daquela poupança, você pode correr o risco de ficar sem realmente o dinheiro, o rendimento daquela aplicação o mês inteiro, porque você precisou resgatar
antes essa sua poupança e aí automaticamente você perdeu dinheiro ou perdeu a oportunidade de ter um rendimento naquele mês. Ficou claro? Agora, a gente vai para um segundo ponto que é super importante. Eu chamo de o teste da madrugada. E aqui tem tudo a ver com a questão quando a gente começa a falar dos rendimentos. Primeiro ponto é, imagina o seguinte, o telefone toca na sua casa às 3 da manhã com uma urgência real. E você precisa de dinheiro ali, aconteceu algo com alguém da tua família, algo nesse sentido, você precisa ajudar para ontem. Se você tem o dinheiro disponível naquele momento, ótimo. Agora, muitas pessoas acabam colocando a reserva em lugares errados e aí automaticamente ele não tem liquidez, ele não consegue resgatar o dinheiro de uma hora para outra. Ou, vamos chamar, da noite para o dia. E aí você muitas vezes você tem uma aplicação que você tem algumas regras específicas para resgatar o teu dinheiro e ele não vai servir exatamente para a tua emergência. Então, existem 3 critérios de seleção quando a gente pensa onde colocar o dinheiro. O primeiro é o que eu falei agora, em relação ao resgate. O dinheiro, ele tem que cair na conta na hora, ou no máximo aí em D+1. Então, esse é o primeiro ponto. E automaticamente você não tem que pagar nenhuma multa para estar resgatando esse dinheiro. O segundo passo é a previsibilidade. O que seria a previsibilidade? Você tem que ter o dinheiro num local sem oscilação, um lugar tranquilo, que não tem essa coisa, por exemplo, no mercado de ações muito volátil, nada nesse sentido. Você tem que ter num local que você sabe exatamente quanto seu dinheiro vai render daqui a algum tempo. E o terceiro ponto é o rendimento. O que a gente utiliza como parâmetro é deixar o dinheiro em algo próximo a 100% do CDI. Aqui vai depender muito dos valores que você vai começar a formar na sua reserva de emergência, mas se você ficar próximo já do rendimento do CDI, já está ótimo. Então, algumas sugestões onde que você pode guardar esse dinheiro. Você pode guardar no Tesouro Selic, você pode guardar num CDB do teu próprio banco, enfim, com uma liquidez diária, que seja algo ali 100% do CDI, já está ótimo também. E o terceiro ponto você pode colocar nessas contas remuneradas aí, que existem em alguns bancos, em algumas contas digitais, também é um ótimo local para você deixar o teu dinheiro da reserva de emergência. Um ponto importante, ô Nélio, título de capitalização é um local... Não, gente, título de capitalização, ele é praticamente um empréstimo que trava o seu dinheiro e você ainda fica concorrendo ali a alguns sorteios, mas se você precisar do dinheiro, você não consegue, e se você conseguir, você ainda vai pagar ali uma série de taxas e multas por ter tirado aquele dinheiro. Então, dinheiro de título de capitalização, isso não é um investimento, com certeza, por favor. Então, um plano de ação prático aqui. Primeira coisa, para você calcular o número da tua tranquilidade, lembra que eu falei? Você precisa ali levantar os seus custos fixos, multiplicar pela quantidade de meses, aqui nós demos um exemplo de 6 meses, e você tem que anotar isso no local visível para você perseguir exatamente esse seu valor no final. O segundo passo é você escolher uma opção que passe aí no seu teste que eu falei da madrugada, ou seja, se você precisar o dinheiro para naquele momento ou para ontem, onde você vai realmente aplicar esse seu dinheiro. Então, primeira coisa, abra a tua conta num outro banco que não seja exatamente no mesmo da tua conta corrente, ou seja, não deixe o dinheiro na conta corrente, mas você pode sim deixá-lo aplicado em algum investimento do teu banco que você não veja todo dia. Pode até ser na mesma conta, mas que não seja na conta corrente. Ficou claro, né? E o terceiro ponto, tenta automatizar isso. Então, como eu tinha passado em vídeos anteriores, assim que cair o seu salário, você já transfere uma parte disso exatamente para a tua reserva de emergência. Quanto você automatizar isso, mais fácil para você, porque você já nem vai ver esse dinheiro. Quando entrou, ele já automaticamente vai uma parte para a tua reserva de emergência. Um parêntese de 10 segundos. Se você quer tirar a sua reserva do papel de uma vez por todas, eu montei aqui um mini curso direto ao ponto, com planilhas prontas que calculam o número e acompanham a sua evolução mês a mês. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Fecha parênteses. Agora, o primeiro marco da reserva de emergência. Vamos fazer aqui um foco inicial para você alcançar o seu primeiro mês dos seus custos fixos guardados. O que vai já te evitar aqui pequenos imprevistos que virem uma dívida lá no teu cartão de crédito, ou você vai ter que entrar no cheque especial. Então, vamos focar nisso. E aqui tem um ponto que é a metáfora do seguro, né? Quando a gente olha para a reserva de emergência, é igual você estar pagando um seguro, só que para sua vida própria aqui, olhando para o lado financeiro, né? Então você não vai pagar prêmio para ninguém e, na verdade, você que vai receber os juros e o teu sono de volta para sempre aqui, tá? E aí aqui, algumas perguntas que acabam me fazendo. Manélio, vai me levar uma eternidade para eu guardar aqui esses 6 meses. Ele leva tempo mesmo, isso é verdade.
Mas o benefício é você ter essa paz de espírito aqui, de começar tranquilo, você ter as suas finanças em ordem. Lembra, todo começo ele é difícil, mas o fim ele sempre vai ser melhor. Não esqueça disso. E aí uma outra coisa que às vezes as pessoas me perguntam é, cara, não me sobra nada, o que eu vou fazer? Lembra? Eu até já falei em vídeos anteriores aqui também no canal. Primeiro, você tem que saber sobrar o dinheiro, você tem que fazer ele sobrar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você proteger, que é exatamente esses pontos que a gente está falando aqui. E o terceiro, depois, é o multiplicar. E aí eu vou te ensinar mais para frente como é que você vai evoluindo em relação a isso. Mas o primeiro passo é você fazer sobrar. Então se você não viu, procura aqui no meu canal, tem vídeos que explicam exatamente como é que você faz o dinheiro sobrar. Então, só recapitulando aqui algumas coisas que nós colocamos, né? Então, o primeiro passo é você calcular qual que é esse teu custo fixo e multiplicar ali pelos meses específicos para te dar tranquilidade. O segundo é onde não colocar o teu dinheiro da reserva da emergência. Não deixar na conta corrente e nem deixar na poupança. E sim, você pensar aqui em onde você deixar o seu dinheiro, é você fazer aquele teste da madrugada. O primeiro passo é você conseguir resgatar ele de forma rápida. O segundo é um investimento, é um local onde não tem oscilação, não vai balançar os seus investimentos ali. Você sabe exatamente o quanto vai dar aquele seu dinheiro aplicado. E o terceiro ponto é que ele rende de verdade, né? Então, você não vai deixar o dinheiro parado ali na poupança para a inflação e comendo mês após mês o teu dinheiro. Então, aqui é basicamente quando a gente olha para isso, eu tenho uma frase quando a gente pensa em reserva de emergência, que é: a reserva de emergência, ela não te deixa rico, mas ela te deixa livre para ficar rico sem medo. Imagina você ali tendo que passar por uma corda, aquelas com equilibristas, sabe? Que você tem que ir equilibrando para passar pela corda e chegar no outro lado. Se você tem uma rede de proteção que se você cair, ela vai te segurar, é a reserva de emergência. Aí a pessoa, ela tem coragem de arriscar com outras coisas, de passar por desafios, porque ela tem realmente uma reserva de emergência, ela tem uma rede de segurança. Pensa nisso. Então, aqui eu queria te perguntar, coloca aqui, número 1, se você ainda não começou a fazer a sua reserva de emergência. Número 2, se você já está construindo a sua reserva de emergência. E o número 3, se a reserva de emergência ela já está completa. Responde aqui, número 1, 2 ou 3. Valeu!